Olá pessoal, sou Lídia Ramalho, pedagoga e psicopedagoga. Depois de alguns dias, alguns anos, resolvi voltar ao canal, certo? O tema da aula de hoje é deficiência intelectual. Acompanha comigo. A gente vai falar sobre a deficiência intelectual, vamos compreender, compreender, acolher e incluir. Então, é necessário que tenhamos compreensão do que é deficiência intelectual. Esse vídeo é para pais, professores, psicopedagogos, todo mundo da área, da saúde, para todo mundo que precisa saber desse conteúdo, É um alerta para os pais, professores que percebem alguma coisa em sala de aula e a gente precisa estar estudando, sempre em constante aprendizado. E acolhendo, todo mundo precisa ser acolhido e incluído. Trouxe o conceito, lá do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na 5ª edição, que é o famoso DSM-5, certo? A definição é a deficiência intelectual, comumente chamada de DI, pela sigla DI, como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, com início durante o período de desenvolvimento da infância ou adolescência. Logo mais, nos próximos slides, a gente vai ver cada uma dessas partes, certo? Mais explicativo. Esse é o conceito que está lá no DSM-5. E também tem os critérios. Existem 3 critérios, certo? O critério A é o déficit nas funções intelectuais. Então, para que o médico dê o diagnóstico de déficit intelectual a uma criança, a criança precisa ter comprometimento nos 3, tem que preencher os 3 critérios, certo? O critério de déficit de funções intelectuais, o critério B de déficit no funcionamento adaptativo e o critério C é que precisa ser antes de 18 anos, certo? Para que esse diagnóstico venha a acontecer. O critério A, o funcionamento intelectual, refere-se ao raciocínio lógico, então vai ser uma criança que vai ser mais lenta para compreender, ter um raciocínio mais lento. Resolução de problemas, até resolução de problemas simples do dia a dia, do cotidiano, a criança vai ter dificuldade. No planejamento de suas atividades diárias, de sua atividade da escola, então vai ser uma criança, dependendo do grau, da dificuldade, vai ser uma criança que vai ter dificuldade em se planejar, em fazer planejamentos para realizar tal coisa. Pensamento abstrato, também é uma criança que não consegue ter um pensamento abstrato tão nítido, então ela tem dificuldade na conversa, no diálogo, em piadas, em brincadeiras, até mesmo em como é que eu posso dizer? Até mesmo em ironias. Então a criança normalmente que não compreende a ironia, então ela tem uma dificuldade, ela compreende mais o concreto e não tanto o abstrato. E memória e aprendizagem. Isso a gente vê mais visível, tanto em casa como na escola. Uma criança que normalmente, e também nas terapias, Então, a criança tá lá, tem dificuldade de relatar o que aconteceu no dia, como foi na escola, a criança não sabe ainda o nome da professora, Vamos lá, 3 meses de aula, e só tem uma professora, ela não lembra o nome da professora, não lembra o nome de outros coleguinhas. Dificuldade na aprendizagem, é mais lenta para aprender, tem uma dificuldade para reconhecer letras, números,
Depois eu vou dar exemplos, tá? E o comportamento adaptativo envolve 3 dimensões: conceitual, que é a linguagem, escrita e matemática; o social, que é a empatia, comunicação e relações; e a prática, que é a autonomia, autocuidado e uso de recursos. Então, vai ter também dificuldade em todas essas áreas. Algumas menos e outras mais, né? Depende, a gente vai já ver que tem o leve, o moderado. Então, de acordo com o nível, né, com o grau de dificuldade da criança, tem coisas que ela consegue e tem outras que já, outra criança mais severa é mais difícil. E eu trouxe aqui exemplos, né, alertas. Por exemplo, sinais de alerta para DI em bebês e crianças bem pequenas. Então, tô lá como professora, observando minha criança, ou como pai, ou como psicopedagoga, né? E vejo, normalmente a mãe, né? Presta atenção. E vejo que tem um atraso para sentar. A criança demorou muito para sentar. A gente sabe que não é correto fazer comparações, mas a gente sabe que tem o tempo certo para a criança em sentar, engatinhar, andar e falar. Normalmente, vamos dizer que andar é 1 ano para 1 ano e 2 meses, vamos dizer, é o comum, né? E a criança foi andar já com 2 anos, 3 anos, então isso é um atraso. Para engatinhar, demorou, só vou engatinhar com 1 ano, então isso é um atraso. Percebeu que não está desenvolvendo, que está demorando a fala, com 1 ano e meio é que tem que estar falando palavras soltas. 2 anos, criança com 3 anos que não diz uma palavra, uma frase completa, essa criança tem que ser investigada. Isso é um atraso, né? Não estou dizendo que essa criança tem DI, lógico, né? Não sou louca, mas ela precisa ser investigada, certo? Dificuldade para aprender a se alimentar sozinho. Então, a criança que tem dificuldade de pegar na colher, de levar a comida para a boca sozinho. Controlar os infectores. Então, o desfraude normalmente vai ser lá para depois de 4 anos, né? Uma criança com 4, 5 anos é que vai acontecer o desfraude ou mais, dependendo, né, de cada criança. Normalmente, uma criança a partir de 2 anos já pode iniciar o desfraude, né? Aí vai de cada mãe, muitas vezes as mães e retardam, né, um pouco esse desfraude, mas é o correto. Depois de 2 anos pode iniciar o desfraude, que é ótimo, é o tempo ideal. Poucos interesse por sons. Então é a criança que você bate palma, ela não olha, que você balança chocalho, ela não olha, dá um brinquedo e ela não se interessa muito, não tem interesse por pessoas ao redor, então pessoas que estão caminhando. Então, qual é o correto? Que todo barulho e tudo ao redor, tudo externo, a criança esteja olhando, né? Então, alguém passou, a criança olhou. Ótimo. O pai chamou, a criança olhou. Ótimo. Alguém passou de moto na rua, a criança parou para ouvir. Perfeito. Agora, a criança não está interagindo com som, com brinquedo e pessoas, então também é um sinal de alerta. Em crianças em idade pré-escolar e escolar. Agora a gente vai lá para crianças que já estão lá no pré-escolar, né? Então, crianças com 4 anos, certo? Então, a criança com dificuldade em aprender a letras, aprender letras. Então, tá lenta, não consegue lembrar, memorizar, né? Tudo é memorização. Depois vem a aprendizagem, mas no início é memorização. E a criança não conseguiu, né? Tem essa dificuldade em aprender letras, números, cores ou escrever.
Então, a criança com 4 anos, ela não vai ser alfabetizada, certo? Mas ela já pode e deve reconhecer letras. Não estou dizendo o alfabeto inteiro, mas ela reconhece a primeira letra do nome dela, ela reconhece as vogais, ela reconhece algumas letras. Isso é o correto. Agora, a criança não consegue lembrar qual é a letra do seu nome, não reconhece cores, né? Até a família em casa sempre está estimulando, então ela não reconhecer cores também é um sinal de alerta. E escrever, não é que ela vai escrever, né? Mas a gente vai lá e escreve a letra A para ela escrever embaixo e ela não consegue, né? Então, não é uma vez, né? Lembrando, não é uma vez. Isso é no decorrer de alguns meses e a criança não conseguiu aprender. Fala atrasada, de novo falando sobre a fala. Então, tá lá na pré-escola, tá lá com 4 anos, ela está com 4 para 5 anos, né, pré-escolar. E ela tem uma fala ainda que não está correta, uma fala que não produz uma comunicação, que nela não consegue se expressar corretamente. Às vezes a criança ela pode produzir sons, né? E faz muito barulho, mas não sai uma frase. Ela tenta se comunicar, mas a frase não sai. Então, sinal de alerta também. Comportamento infantil demais para a idade, com birras frequentes. Então, a criança às vezes está em uma idade 5 anos, mas ela está fazendo coisas de um bebê ainda, né? Balbuciando ou até nos movimentos corporais. Isso também é para ficar em alerta. Dificuldade para seguir instruções ou rever problemas simples. Seguir comandos. Em casa também você observa. Fulano, vai até a cozinha, pega um copo de água, traz para mim. A criança não consegue. Pega aquele depósito que está em cima da mesa e ele não consegue entender. Às vezes até para e fica olhando para a gente sem não entende o que é que você não entende o que você disse e às vezes parece até que ela não escutou, porque é como se não realmente ela não compreendeu aquele comando, aquela instrução, por mais simples que seja, né? Uma instrução como eu dei o exemplo simples. Necessidade constante de supervisão para atividades que outras crianças fazem sozinhas. Então, ela precisa de mais supervisão. A criança está em uma certa idade e ela não consegue ainda, vamos dizer, uma criança de 10 anos, ela não consegue ainda se trocar sozinho, não consegue se limpar sozinho, não consegue tomar banho, né? São coisas que ele já precisa ter autonomia e ele ainda não possui, certo? Dificuldade de socialização, não entende regras sociais, brinca de forma diferente das outras crianças. Então, às vezes até a carga vai lá para a mãe, né? Dizer que a mãe não ensinou, não educou, mas por trás daquele comportamento pode ter um DI ou outra coisa, né? E trouxe esse gráfico com o grau e as características de cada grau, certo? Então, são 4. Leve, moderado, grave e profundo. O leve é aquela criança que tem um acompanha com apoio, tem independência parcial. Então, ela consegue realizar algumas coisas, como eu dei o exemplo, tomar banho. Então, ela consegue ligar o chuveiro, né? Passar o sabonete, mas ela não consegue ainda se lavar corretamente, certo? Vai trocar de roupa, mas ela não consegue ainda vestir a roupa, tirar a roupa. Ela precisa de um auxílio para realizar aquela atividade. Então, é parcial, não é total, né?
puxão, né? De braço para tirar a blusa. É algo mais como um suporte. O moderado requer apoio regular em atividades diárias. Então, já o regular, a criança precisa de um apoio regular, que esteja do lado, ajudando a fazer as atividades, tanto em casa como na escola. O grave necessita supervisão constante. Esse já é total, não pode, tem que estar alguém tem que estar o tempo todo de olho, né, auxiliando, fazendo. Eu digo de olho, mas no sentido de ajudar, né, em tudo que vai fazer. E profundo, que é o mais grave, é a dependência total em todos os aspectos. Então, essa criança não tem independência alguma. Até para comer, ela precisa que alguém coloque na boca. Causas possíveis. Possíveis causas de DI. Fatores genéticos. Então, a família tem histórico de alguém, por exemplo, tios, pais, avós, parentes mais próximos, não tão longe, né? Mas tem casos de síndrome de Down, epilepsia, autismo, até o próprio autismo, né? Mas tem um histórico genético, né? Tem algum fator genético que pode vir estar associado e desenvolver essa DI, né? Desenvolver a DI mais na gestação, né? A criança já nasce com deficiência intelectual. Complicações na gravidez ou no parto. Isso era muito frequente, isso acontecia muito antigamente, onde não tinha partos cesáreos, ou por mulheres que não conseguiam ter filhos, né? Ou mulheres que tinham partos antes do tempo, ou pós-parto, passava do tempo, né? Pós-parto não, passava das 40 semanas. Então, tinha uma questão toda em volta à gestação e ao parto, complicações, isso afetava as crianças. Hoje mais raro, mas também acontece. Então, um parto forçado, um parto que demorou, né? Antigamente tinha muitos esses partos, eu conheci algumas pessoas até que deformou a cabeça, né? Porque foi tão forçado que machucou a cabeça da criança. E a criança nasceu com déficit intelectual. Infecções, traumas ou negligência pós-parto também são causas possíveis. Deficiências nutricionais, então também alimentação, uma má alimentação ou exposição a substâncias tóxicas. Características gerais. O desenvolvimento mais lento, só para dar uma resumida. O desenvolvimento mais lento da linguagem e habilidades cognitivas, dificuldades escolares, necessidade de apoio constante e baixa tolerância a frustrações. Criança que está o tempo todo irritado, com birra, né, não aceita ser contrariado, quer as coisas do seu jeito, na sua hora. É mais um alerta. O diagnóstico, ele é feito por quem? É feito através de uma avaliação multiprofissional. Quem faz parte dessa avaliação? Pode ter um conjunto de profissionais. Um neuro, um psicólogo, um psicopedagogo, um TO, né? São várias especialidades que podem estar em conjunto fazendo essa avaliação. Mas quem dá, né, quem faz o diagnóstico é só o médico, né? Um psiquiatra ou um neuro. Testes de QI. O QI tem que ser inferior a 70, aproximadamente. E adaptação funcional. Observação, desenvolvimento e histórico. Então, lógico que precisa ter feito uma anamnese bem detalhada, bem elaborada com a mãe, saber o histórico dessa criança. Na anamnese, a gente analisa desde o período da gestação até os dias de hoje. Então, eu estou avaliando uma criança hoje de 4 anos.
eu vou saber da mãe desde o início. A gestação foi desejada, não foi, teve intercorrência, foi ao médico, sofreu algum trauma, caiu. Todas essas questões precisam ser vistas lá na anamnese, até os dias de hoje. Como foi essa evolução dessa criança? Ela demorou para falar, para caminhar, para engatear, né? Tudo isso que a gente já viu. Intervenção e apoio, né? Então, tive um diagnóstico, recebi o diagnóstico do meu filho. E agora? Agora vem a intervenção. E também falando sobre o diagnóstico precoce. Porque, gente, quanto mais cedo a criança tiver um diagnóstico, mais rápido e mais fácil será a intervenção. O desenvolvimento dessa criança vai ser bem mais rápido, melhor. E o sofrimento vai diminuir, né? Então, uma criança que está lá na sala, vamos pensar comigo, com 10 anos, e ela não consegue acompanhar a turma, ela já sabe. Ela sabe que ela não consegue acompanhar a turma. Então, ela está sofrendo, que não consegue ler ainda, não consegue calcular. E aí, cada vez mais, exige-se mais dela na escola. E ela começa a ter um sofrimento emocional, porque ela percebe isso. E a intervenção vem como? Estimulação precoce, que são as terapias, certo? Adaptação curricular, professor necessita, né? Ele precisa fazer a adaptação dessas crianças. Adaptação do conteúdo. Adaptação curricular não é bicho de sete cabeças, como muitos pensam. Eu preciso simplesmente conhecer a criança. A partir do momento que eu conheço a minha criança, eu conheço a potencialidade dela, as habilidades dela, então eu sei que minha criança reconhece somente a letra A. Então, não retira do quadro. Eu vou conhecer. Conheci. A partir daí, eu vou começar a fazer intervenção com essa criança e adaptar as atividades. Se é para escrever as vogais, vamos dizer, e ela não consegue ainda, faz um pontilhado, com apoio, faz colagem, contanto que a adaptação esteja dentro do assunto abordado. Então, não existe adaptação curricular em que, não é uma crítica, né? Mas em que o professor está dando uma aula de matemática e a criança está pintando um desenho. Isso não é adaptação curricular. A atividade da criança precisa estar dentro do assunto abordado na aula com os demais alunos, certo? E de acordo com o que ela consegue fazer. Apoio interdisciplinar. Então, precisa de um apoio para a criança acompanhe o ritmo da turma, que ela consiga produzir suas atividades, acompanhar tudo. Precisa de um apoio que esteja ali com ela, tanto na escola como em casa, né? Precisa desse apoio e em casa da família, né? Participação da família e da escola. Precisa ter intervenção das duas. Não adianta, e as terapias, lógico. Não adianta uma criança que tenha um apoio só na escola. Em casa ela não tenha nada. Ela não tem intervenção, ela não tem apoio, ela não tem escuta, ela não tem olhar. Ela não evolui. A mesma coisa. Eu sou psicopedagoga, estou lá atendendo um paciente, fazendo intervenção. Eu digo, mãezinha, precisa fazer isso e isso. E ela não faz. Então, a evolução não vai acontecer conforme o esperado. Às vezes acontece mínima, né? Há uma evolução mínima, mas não como deveria ser. Com a participação dos três terapeutas, escola e família, a evolução da criança vai ser muito boa. Inclusão escolar. Respeitar o ritmo da criança. Também já trago um alerta. Respeitar o ritmo da criança não é deixar ele fazer sozinho na hora que ele quer. Precisa ter estímulo, precisa estar
valorizando, né? Valorizar as conquistas. Muito bem, você consegue, vamos lá, eu te ajudo, na próxima você faz só. Então, sempre precisa enaltecer a criança, para que ela compreenda. Ninguém quer alguém que só diga assim, faz. Um adulto já acha ruim, imagina uma criança. Então, às vezes a gente precisa desse apoio. Eu te ajudo, faz dessa forma que fica melhor. Eu tô aqui, mesmo que a gente não faça nada. Mas às vezes só o apoio, em dizer assim, eu tô aqui para ajudar, já nos dá um fortalecimento, né? Promover participação e pertencimento. A criança precisa pertencer ao local onde ela está, né? Ela precisa participar das rodas de conversa, das atividades, de tudo que está em torno da escola. Em caminhadas, em passeios, ela precisa fazer parte dessas atividades, desses momentos, para que ela se sinta pertencente àquele ambiente. E utilizar recursos pedagógicos acessíveis, né? Não precisa recursos pedagógicos, às vezes o professor diz assim, se eu tivesse, né? Se eu tivesse tal coisa, eu dava certo. Não, minha gente, não é se eu tivesse. Eu vou usar o que eu tenho da melhor forma. Eu vou procurar ajudar com o que eu tenho. Infelizmente, não temos o suporte, nem sempre temos o suporte suficiente. Mas a gente precisa usar o que tem. E às vezes até um recurso reciclável, ele é nem tanto, mas às vezes melhor do que o comprado, né? O construído. Então, precisa muito o querer, né? Tem que ter o querer para que aconteça. Papel da família. Qual é o papel da família? É só levar a criança e deixar na escola? É só levar para o terapeuta e deixar lá? Não. A família precisa encorajar e acolher a criança. Então, precisa ter esse sentimento de acolhimento, né? De encorajar. Você consegue. Eu estou aqui para você. Estou lhe ajudando, estou lhe apoiando. Participar das estratégias educacionais. Então, a família precisa estar constantemente em comunicação com a escola para que tenha uma fala única, para que eles tenham uma fala única, um pensamento único e andem na mesma direção. Estimular a autonomia em casa. Então, precisa estimular que a criança realize as coisas que ela já consegue. Se a criança já consegue colocar a sua própria água, deixe. Ela pode derramar água a primeira vez, a segunda, a terceira, mas ela vai conseguir. Ela já consegue arrumar a sua cama. Então, é obrigação dela arrumar a cama dela. Dar obrigações à criança é dar também autonomia. Meu filho ainda não consegue tomar banho, tem 12 anos, mas você deixou ele tomar banho só, você auxiliou, então precisa de um suporte. A gente inicia quando é pequenininho, dando banho, né, fazendo tudo. Depois vai, entrega o sabonete, meu filho, passe nos braços, na barriga, aqui acolá, dá um banho, né, geral. Mas vai incentivando que ele faça isso sozinho. E depois ele vai tomar o banho dele de porta fechada, sem supervisão de ninguém. Manter comunicação com a escola, que foi o que eu já falei, né? E finalizo o nosso tema de hoje com essa frase: a deficiência intelectual não define o potencial. Ninguém é definido por uma deficiência, por um transtorno, né? Nós não somos definidos por algo, nem por uma deficiência, nem por um transtorno. Com apoio, respeito e acolhimento, é possível construir uma trajetória de aprendizado e realização. Então, fica essa reflexão. Espero ter acrescentado no conteúdo de vocês, na aprendizagem de vocês. Já me segue
compartilha, né, com os amigos, com os colegas, para que esse conteúdo, para que o conhecimento chegue a mais pessoas. E até a próxima. Tchau!